Gente, vamos bater um papo aqui sobre autoconhecimento? A palavra é essa, autoconhecimento. Porque essa palavra te leva a saber sobre você em todos os aspectos. Muitas vezes a gente entende o autoconhecimento como algo assim, eu quero conhecer um pouco sobre mim, sobre minha vida, e é assim que começa. As verdades que muitas vezes você colocou muito tempo como verdade, depois você descobre que não é essa verdade que foram te contadas e você descobre o que é realmente verdade sobre mim, sobre minha vida, sobre o meu eu, né? O que eu vim fazer aqui nessa terra, por que eu sou assim. Você começa a pesquisar em você. Primeiro, do que eu gosto, o que eu não gosto, por que eu não gosto disso. E aí começa a observar suas emoções. Por que eu sinto isso quando isso acontece? Por que eu tenho essa reação quando acontece essa e essa situação? E assim vai, assim vai, assim vai. Quando você percebe, você está buscando muito mais. E aí você percebe, a melhor parte é que você não olha mais para os outros. Porque, claro, quando a gente está na dor, a gente só olha problema dos outros, é o outro que me afeta, é o que tudo que está acontecendo lá fora, o que está acontecendo comigo, é porque está acontecendo isso ali e acolá. E no final você percebe que não é bem assim, né? Porque tem uma alta responsabilidade. Você é parte de tudo. Você tem responsabilidade sobre tudo que acontece na sua vida, seja bom ou seja ruim. E isso tem muito a ver com o que você vem acreditando durante a vida toda. E quando você percebe as suas crenças, o que eu venho acreditando esse tempo todo, e a verdade sobre tudo isso, o que é verdade, o que não é, a coisa gira. A chave gira, tudo começa a mudar. E depois que você tem essa noção sobre você, você começa a querer saber mais sobre o seu estar aqui na Terra. Para que eu vivo? Qual a finalidade dessa vida? E aí você vai mais profundo e vou te falar. Se você estiver nessa busca, você precisa desconstruir tudo que você aprendeu, tudo que foi te ensinado na religião, na Bíblia, tudo que foi te passado. Por quê? Cada um passou a medida do que era na consciência, do que estava na consciência dele. E não tem nada errado. Julgamento jamais. Cada um dá aquilo que tem, tá tudo certo. Só que à medida que você descobre, você começa a se libertar mais das crenças religiosas, principalmente, né? E você começa a buscar mais. Eu, por exemplo, eu questionava coisas pequenas, como quem é Deus? O que acontece depois que a gente morre? Como é que funciona a vida mesmo? Corpo, alma, espírito, o que é isso? Então eu fui buscar muito além. A Bíblia não deixa tudo muito claro, né? E aí a gente vai buscando. E sabe aonde eu fui parar? Eu fui parar no Hélio Couto. Não sei se você já ouviu falar, mas procura saber. Hélio Couto, ele desenvolve uma ferramenta que chama-se ressonância harmônica. Através dessa ferramenta, nós temos acesso a consciências jamais acessíveis se não tiver um olhar para isso. Por falar em consciência, né? É um termo assim, consciência parece que não remete a isso, a mente. Mas isso vai um pouco além da mente. O que é consciência? São informações que existem em todos os campos, que nós só acessamos quando nós estamos no nível dela, no nível da vibração, na frequência certa para chegar nessa consciência e entender o que está acontecendo ao meu redor, ao redor do mundo, enfim. E foi aí que eu fui descobrindo um pouco mais sobre as consciências que existem, como que eu posso acessar, né? E elas destroem as crenças que limitam. E eu percebo o seguinte: se você hoje não tem uma vida próspera, se a sua vida não anda, a sua consciência está no nível que não é aquilo que Deus fez. Porque eu vou lá no princípio, que Deus nos fez a sua imagem e semelhança. Parte daí. Eu uso muito, muito esse versículo bíblico. Por quê? Deus nos fez imagem e semelhança dele, certo? Tá lá em Gênesis. E qual é a imagem e semelhança de Deus? Você já procurou saber? E se eu sou imagem e semelhança de Deus e Deus é perfeito e puro amor, o que está de errado comigo? Por que eu não sou perfeita como Deus e não sou por amor? E Deus ama infinitamente, olha esse detalhe. Deus ama incondicionalmente. Isso significa que Deus ama, independente de como
você é, com o que você fez ou deixou de fazer. Ele ama. Agora fala. Você consegue ter esse amor? Sentir esse amor? Esse amor pelas pessoas que talvez você guarda no seu coração muito rancor, as pessoas que te fizeram mal? Deus não tem isso, né? Então aí que eu fui buscar mais. Por que então que eu não sou essa imagem e semelhança que foi falada lá na Bíblia? Então quem é Deus e quem sou eu? É uma conversa longa. Mas eu vou deixar esses pontos de interrogação para ver se você realmente tem curiosidade sobre isso, se você quer saber um pouco mais sobre isso. Se quiser, eu trago em outros vídeos. Mas, acredite, é preciso desconstruir tudo que você sabia até agora. E você não tá doido. Só que tem um detalhe. Eu, por exemplo, eu tinha receio de falar com as pessoas que não estavam na mesma frequência que a minha. O que é estar na mesma frequência? Eu estou aqui falando sobre, buscando sobre espiritualidade. As pessoas do meu núcleo, elas estão aqui, religiosas, indo para missa, para a igreja, não sei, lendo a Bíblia, focado nisso e tal. E elas não questionaram o que eu questiono, então elas não estão conseguindo ainda chegar no nível de vibração que eu tô. Então, se eu chegar aqui nessa frequência com elas, elas vão afastar de mim, ou então vão falar que eu tô doida. Então, não tinha como eu falar sobre isso. Não é tudo, não é bem assim, não. As coisas não são bem assim. São um pouco mais. Deus não é isso, não. Ó, o que que eu aprendi sobre Deus? Deus é o velhinho, né? Claro que criou o mundo e tal, e ele tá num trono e pronto para julgar quem morreu, quem vai para o céu, quem vai para o inferno. E o pecado, quem cometeu o pecado, ele tá pronto também para castigar. Eu cresci com medo, né? A gente tinha um certo medo, porque Deus vai me castigar. Se eu cometi isso, ixi, eu errei, eu pequei, eu vou receber o castigo, 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 a palavra castigo. E será que Deus é isso mesmo? Se ele é por amor, que amor é esse? E tem gente que às vezes até afasta de Deus por causa disso. E Deus não é isso. Deus é puro amor. Deus é puro amor. O amor de Deus é imensurável. Muitos falam que o amor de Deus que mais aproxima aqui na Terra é o amor da mãe. E mesmo assim, gente, é um amor imensurável. Agora, se a gente achar que Deus vai nos punir por algum motivo, a gente não vai chegar nele. Ele está pronto para a gente chegar, mas a gente não vai chegar se tiver essa concepção, esse conceito. Então não é exatamente isso, não é bem isso. Na verdade, quem nos pune somos nós mesmos. Quem nos julga somos nós mesmos. E olha, eu vou te falar, o ser humano é bom de julgamento, viu? Como é mestre nisso. Principalmente muitos religiosos que eu conheço. Então, não vamos generalizar. É aí que a gente começa a questionar um pouco mais e olhar diferente, buscar quem sabe mais sobre isso que pode me ajudar. Foi aí que eu cheguei no Hélio Couto. E ele, para trabalhar essa ferramenta, você precisa ler o livro dele, assistir o vídeo dele, as palestras. O caminho das palestras são muitos vídeos de mais de 1 hora, 2 horas de vídeo, mas é importante porque você tem que ter muita mente aberta para você receber as informações que ele tem e aceitar. Porque se você tiver uma crença que, ai, tá, sei lá, é o falso profeta, é o não sei o quê, ele nem é religioso, claro. Então você não vai conseguir ter maturidade de entender e de receber as informações que ele tem. E eu vou te contar uma coisa, eu demorei muito para entender, para aceitar isso. Eu, assim, há anos, eu conheci ele numa época, fiquei uns 3 anos ainda longe, porque eu não tinha maturidade, depois voltei. Aí sim, quando eu estava na frequência que ele estava para eu entender, aí complementou. É isso que é frequência. Você precisa estar em ressonância com aquilo para você entender o que que tem, para você receber a informação e à medida que você recebe, você percebe que faz sentido. Ah, então sim, faz sentido. Então, quando faz sentido, se o seu coração sente paz, e se você sente que você está se aproximando de Deus, você está amando mais. E eu vou te falar, a experiência, praticar o amor, esse amor, não é fácil. É um exercício diário, porque você precisa se amar muito, se conhecer muito, por isso que o autoconhecimento tem que começar daí, né, do autoconhecimento, para depois você se permitir a amar a tudo e a todos. E não é fácil, eu ainda estou nessa jornada e depois eu te conto mais. Se você quiser saber um pouco mais sobre,
Hélio Couto, pesquisa lá no site dele, pesquisa, vale muito a pena. É bom buscar mais sobre, além daquilo que a gente já sabe, e do conhecimento que nos foi passado, porque cada um foi passado no seu nível, no seu momento, na sua frequência, enfim. E se você está buscando mais, você tem que encontrar as pessoas que já estão na frequência que você está, para você realmente entrar, mergulhar e se conhecer mais e estar em ressonância com Deus, com o divino, com o Criador, com tudo que Ele é e passar essa mensagem adiante, né? Para que as pessoas realmente voltem, elas voltam para Deus e voltam para si, porque lembra? Imagem e semelhança de Deus? Então, se você está voltando para si, você também está voltando para Deus. E é essa troca, é sobre isso. Eu vou parar por aqui. Me conte mais assim sobre as suas descobertas, que nível você está de consciência e me fala o que você quer que eu fale mais aqui, mais detalhado, eu vou falar em outros vídeos. Aguardo vocês.